Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs. Que alegria mais uma vez podermos estarmos juntos para refletirmos sobre a liturgia diária. Hoje é dia 21 de julho, quinta-feira. Estamos vivendo a 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvides e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós olhamos no Evangelho de hoje esse questionamento, né? Por que ele explicava em parábolas? Por que Jesus explicava em parábolas? Esse foi o questionamento por parte dos seus discípulos, né? E ele começa a falar sobre a compreensão a partir de quem ele era, não somente do que ele falava e ouvia, porque escutar, todos escutavam, né? Ouvir, todos ouviam, mas a compreensão e escutar realmente o que Jesus falava era pouco. E isso acontece nos tempos atuais. Naquele tempo, os fariseus, os mestres da lei, né, eles fecharam o seu coração, né, para Jesus. Então eles fecharam seu coração para Jesus a ponto de que tudo que Jesus falava pouco fazia efeito. E agora, como que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo um momento diferente? Será que nós podemos nos colocar na posição do discípulo, daquele que realmente está ouvindo o que Jesus está falando? Será que nós estamos vendo realmente com os olhos o qual Jesus está descrevendo? Ou será que o nosso coração ele também está insensível? Olha, olhando a nossa realidade, né, e os nossos dia a dia, percebemos que muito mais vivemos com o coração insensível do que realmente com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com o nosso coração voltado para Jesus. Isso é o reflexo da sociedade em que nós vivemos. Percebemos que, não muito diferente daquela época, muitos se cercavam em volta, né? As pessoas cercavam em volta de Jesus. Nos tempos de hoje também, muitas pessoas procuram, de certa forma, né, ir na igreja, pode-se dizer, ir escutar. Mas, infelizmente, pela insensibilidade do coração, ou seja, com esse coração fechado, dificilmente a pessoa acaba compreendendo o que realmente Jesus tem para passar, o que Jesus realmente espera dela. Então, é um questionamento que nós devemos fazer no dia de hoje. Como está o nosso coração? Será que o nosso coração e os nossos olhos e o nosso
ouvido realmente está abertos para escutar. Quando a gente fala escutar, não é ouvir somente a palavra de Deus, mas isso entrar na minha vida a ponto de, assim como os discípulos, me abandonar e mudar a minha vida. Vocês percebem essa diferença? Por que essa diferença dos discípulos para com os outros? Eles foram privilegiados de viver com Jesus, mas mais do que isso, de converter as suas vidas, mudar as suas vidas, porque eles criam que Jesus era o Filho de Deus. Né? Eles abriram seu coração e acreditaram que Jesus era Filho de Deus. E acreditando que Jesus era Filho de Deus, toda a palavra que Jesus falava para ele fazia efeito. E a palavra que Jesus está falando para você, está surgindo efeito na vida de vocês? Na sua vida, na minha vida? Será que realmente está surgindo efeito? Ou será que, infelizmente, teremos que nos colocar na posição daqueles que escutavam, viam, mas nada mudava? É fácil fazer essa análise. É somente a gente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e ver o quanto que nós mudamos a partir de Jesus. Amados irmãos, que a partir de hoje, sempre Deus, a beleza, o amor de Deus é tão grande que todos os dias Ele nos concede uma oportunidade nova. Então que na oportunidade de hoje, no dia de hoje, possamos abrir os nossos ouvidos, o nosso olhar e o nosso coração, não somente para escutar, mas para transformar. Assim como os discípulos receberam essa palavra e mudaram as suas vidas, que a palavra de Jesus em nossa vida seja a palavra de vida eterna. E assim possamos viver como cristãos, que é fazer o que Cristo faria. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.